Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, falando sobre o batismo de Jesus, hoje, e a sua tentação, que nós vamos tentar falar um pouquinho. Quando você sai de Jericó, logo ali na árvore de Zaqueu, porque Jericó é uma cidade belíssima, é a cidade mais antiga do planeta. Há quem diga que ela tem mais de 10 mil anos. Mas é uma cidade muito curiosa, porque ela é completa. Ela tem de um lado o Monte Nebo, onde Moisés chegou, que avistou a terra prometida, e não pôde chegar a Jericó. Quem trouxe foi Josué. E do outro lado fica Israel. Então é a terra, o Monte Nebo lá do lado da Jordânia, e do lado de cá, a terra prometida que Moisés viu, mas nela não entrou. Então, quando Jesus é batizado e identificado por João, ele sobe para um monte que fica próximo a Jericó, e ali ele diz, eu vou ler aqui para vocês, que diz que depois que Jesus é batizado, ele foi conduzido, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Que espírito é esse e que Satanás é esse? Olha, gente, as pessoas às vezes não aceitam as minhas observações, mas eu não acho que uma figura, um ser como Jesus, que naquele momento especial, que acabara de ser identificado por João, e uma voz diz que ele é o discípulo, é o filho bem-amado, que como coloca, a primeira vez que vem pela primeira pessoa, não foi nenhum anjo que veio dizer isso, tá certo? Como diz aqui o nosso autor, ele diz assim, esse é meu filho bem-amado, em quem me agrado. Pela primeira vez, ele vem identificar sem ser com segunda pessoa, sem enviar anjo, é como se fosse o próprio Deus falando. Um momento sublime, maravilhoso. E aí o Espírito, que Espírito é esse que levou Jesus para ser tentado no deserto? Eu vou ver se Bob dá uma força de mostrar essa montanha aqui. Eu acho que assim dá para ver, não dá? Eu gostaria de mostrar aqui a vocês esse monte, essa montanha, que eu escrevi ali, monte, você está vendo, monte da provação, porque eu ainda não aceito como monte da tentação. Quem poderia tentar Jesus? Qual é o espírito? Vamos supor que Satanás existisse. Se ele existir, ele, segundo a tradição, ele é o responsável por tudo quanto é ruim, ele é a escuridão, ele não é a luz, ele não é detentor de absolutamente nada. Como é que Jesus poderia ter a condição de se aproximar de Jesus, que Satanás poderia ter a condição de se aproximar de Jesus e ainda oferecer todos os reinos do mundo a ele, se Satanás nada tem? Se alguém poderia ser herdeiro de alguma coisa aí, era o próprio Jesus. Então essa montanha, ela fica do outro lado de Jericó. Jericó fica num vale, de um lado fica o Mar Morto, o Monte Nebo, e do outro fica essa montanha. Só que, curiosamente, eu queria mostrar a vocês também, depois desse diapositivo, eu acho que nós temos um outro aqui, Bob, que é uma continuação. Pronto. Essa é a visão que você tem de Jericó, de cima daquela montanha, desse monte que eu acabei de mostrar a você. Esse aqui, ó. De cima dele, você tem essa visão. Agora veja que curioso. O que é que você está vendo aí? Você está vendo aqui, ó, Jericó, tá certo? Aqui você tem oásis, o deserto, lá no fundo, montanha, o Rio Jordão, o Mar Morto, tá tudo aqui. Rio, mar, oásis, cidade, montanhas e deserto. Agora analise friamente.
Todas essas coisas que você está vendo lá de cima existem no planeta. Aí é como se fosse um micromundo do planeta. Aí tem mar, cidade, rio, oásis, deserto, montanhas. Então é como se aí fosse o que é que supostamente Satanás teria dito a Jesus? Que daria todos os reinos do mundo se ele prostrando o adorasse. Será que Jesus, aí eu vejo assim, Jesus aí de cima, vendo toda essa simbologia do nosso planeta e dizendo assim, se eu quisesse, se eu fosse ligado, ou fosse qualquer pessoa que não tivesse a minha evolução, a minha responsabilidade, o meu compromisso com meu Pai que me enviou, eu ia ser rei de todo esse mundo. Eu ia ser o rei do mundo material, mas não me interessa. Isso seria um pensamento para alguém que pudesse estar ligado ao mundo material e não ter a evolução e a responsabilidade que eu tenho. Então, meus irmãos, é por isso que eu não aceito que Jesus, que Satanás pudesse ter oferecido tudo isso a Jesus, porque ele não tinha nada. Todos os pensamentos de Jesus nessa tentação, quando ele diz assim, eu darei todos os reis do mundo, é porque ele estava vendo, é como se ele disse assim, se não for eu, qualquer outra pessoa poderia se encantar com o poder que meu Pai me deu e cuidar do mundo material, mas eu vim para o mundo espiritual. Lembre-se que ele disse que não veio para viver no mundo nem servir, nem ser servido, ele veio para servir. Então ele coloca que nem só de pão vive o homem. Ele é transportado telepaticamente para o pináculo, que é aquela região mais forte do templo. O pináculo ele fica em Jerusalém, é aquele canto do muro, da muralha, aonde você pode... Eu tenho um pináculo aqui que eu hoje estou gostando muito de mostrar as coisas, mas isso aqui, Bob, se você aproximar, você vai ver que isso aqui é o pináculo. É a parte mais alta do muro de Jerusalém. Se qualquer pessoa que cair daqui, não escapa não, porque é muito alto, olha a distância, e cai no meio da rua, porque aqui já é o asfalto, ó, passando na frente do pináculo, ó. Então, Jesus diz que Satanás levou ele ao pináculo, disse, te joga daqui embaixo, porque os anjos não te deixarão dar a ordem para que os anjos te amparem e você não tropece em alguma pedra. E Jesus responde, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Então vocês observem que todas as tentações que se dizem de Satanás poderiam ser pensamentos superiores de Jesus referindo-se a alguém que fosse como nós, que pudesse ser tentado a vencer pelo orgulho, pelo poder, mas aí ele diz que nem só de pão vive o homem, que não põe a Deus à prova. E esse diálogo, ao contrário que tratou das tentações do corpo na primeira dele ver Jericó, aquela cidade toda, trata da tentação do poder e do orgulho que nós poderíamos ter. Mas Jesus não. Então, eu não entendo essa tentação de Jesus, segundo a colocação que muita gente coloca, que muita gente faz, a afirmação de que Jesus poderia ter tido esse pensamento. Não, esse pensamento poderia ser nosso, mas ele está passando por uma provação. Porque o espírito que leva Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás, isso não existe na minha cabeça, não cabe. Porque ele não tinha autoridade para fazer isso, muito menos se aproximar de Jesus e oferecer todos os reinos do mundo, que ele não tinha absolutamente nada. E aí Jesus diz, adore o Senhor teu Deus e só a ele preste culto. Então nós temos primeira, segunda e terceira tentação de Jesus. Então essa tentação que muita gente coloca, quando eu chego ali em Jericó, eu fico observando. Tem um teleférico ali que sai, vai até a montanha, ali tem um convento de frades que
que ficam reclusos ali no deserto, mas é um lugar realmente de muita reflexão para nós, para a gente meditar e ver o que nós poderíamos, com o nosso orgulho, se tivéssemos poder, pensar, e não Jesus. Ali ele foi identificado por João, ele meditou um pouco no deserto, que não foi 40 dias, porque quarentena pode ser um período de 10, 8, 12 dias. Quarentena é o tempo de uma transformação. Então ele ficou ali o tempo necessário para dizer assim, estou pronto para assumir a minha missão. Já fui identificado por João, já estive na montanha refletindo e agora eu vou para Galiléia, convocar os meus discípulos e começar a minha missão. Ok, meus queridos irmãos? Na próxima semana nós estaremos falando de Jesus voltando para a Galiléia e escolhendo os seus discípulos. Que Jesus possa abençoar vocês. Até o próximo programa. Muita paz para vocês. Fiquem com Jesus e obrigado pela honrosa audiência.